conseguiremos fechar o programa de assistência económica e financeira. Porque creio que temos praticamente todas as condições para conseguir alcançar esse resultado. É um resultado que os portugueses merecem e é um resultado que é indispensável para que nós possamos realmente encerrar este período de exceção em que temos vivido e possamos começar a lançar as bases de um crescimento com outra prosperidade e com mais oportunidades para todos, como é a nossa intenção. É preciso compreender quais são então as condições que levaram o Governo a apresentar esta proposta de orçamento. Porque é que o orçamento apresentado é um orçamento que ainda tem medidas difíceis e medidas duras? Porque é que este orçamento não é um orçamento que baixe os impostos, que aumente os salários, que traga, no fundo, a materialização daquilo que nós concebemos como sendo um desejo ardente da maior parte dos portugueses, que é o de poderem estar numa circunstância em que os seus níveis de rendimento possam aumentar dentro do Estado, fora do Estado, uma economia a crescer acima de 2% ou 2,5%, e com o Estado mostrar que não precisa de ir buscar tanto dinheiro aos cidadãos. Simplesmente, a razão por que ainda não estamos nesse orçamento é porque ainda temos trabalho importante para fazer para diminuir a despesa do Estado, para baixar o déficit público e para diminuir a nossa dívida externa. Dir-se-á, bem, mas seria de esperar que o terceiro orçamento apresentado por este Governo fosse já um orçamento com estas características que eu há pouco indiquei. Só por demagogia é que alguém pode fazer uma afirmação destas. Na verdade, esteve sempre previsto, desde o início, que a nossa recuperação seria lenta, na medida em que os desequilíbrios que fomos acumulando eram muito graves e muito extensos. Nós, por essa razão, apresentamos pela primeira vez um orçamento que prevê crescimento da economia para o ano seguinte, em 2014. É essa a nossa previsão. Mas temos ainda de baixar o nosso déficit para controlar a nossa dívida. Se o fizermos, então nós começaremos a ter condições, num futuro próximo, para repartir os ganhos do crescimento entre a dívida que precisamos de diminuir e o alívio fiscal que os portugueses e a economia precisam para voltarem a crescer a um ritmo mais intenso. Este terceiro ano de ajustamento, portanto, é ainda um ano em que o Estado precisa de fazer a sua parte, levando mais longe aquilo que fez até hoje. Nos primeiros 2 anos, as nossas empresas, as nossas famílias, ajustaram a uma velocidade muito grande. O Estado, por razões várias, ajustou a uma velocidade menor. Ora bem, é importante que agora possamos corrigir esse esforço. A primeira vez que tivemos uma noção clara de que era preciso fazer este esforço adicional aconteceu há pouco mais de um ano atrás, quando, depois de saber a decisão do Tribunal Constitucional de que não poderíamos manter a suspensão dos 2 subsídios, quer na função pública, quer nas pensões, precisaríamos de recorrer, no curto prazo, ao aumento de impostos para evitar a derrapagem do déficit. Nessa altura, como se recordam, nós propusemos substituir a suspensão dos 2 subsídios por apenas um dos subsídios, sendo que o Estado deveria ir buscar, arrecadar em receita, o equivalente ao outro subsídio. Aumentámos, portanto, os impostos. E, com isso, o ajustamento que era previsto realizar-se em cerca de 2/3 do lado
do esforço da despesa e 1/3 do lado da receita ficou praticamente elaborado. Sendo que, no ano em concreto de 2013, praticamente o resultado inverteu-se. Naquele ano em particular, inverteu-se. Ora, isso não é uma solução credível para o futuro. Tive a ocasião, no encerramento das jornadas dos 2 grupos parlamentares, do CDS-PP e do PSD, que teve lugar no início desta semana, de explicar com algum detalhe porquê. Não vou repetir aqui agora, para não os maçar. Quero apenas dizer, em síntese, recordar em síntese, que quando um Estado tem um problema conjuntural do ponto de vista económico, um choque adverso, externo, pode até lançar mão de soluções fiscais do lado dos impostos para a corrigir. Mas se o problema é estrutural, não se pode resolver com impostos. Pela simples razão de que não se financia o crescimento a longo prazo com uma elevada carga fiscal. Portanto, o nosso caminho não pode ser sempre, cada vez que há uma dificuldade, cada vez que uma medida enfrenta alguma resistência na interpretação da Constituição, não pode ser aumentar os impostos. Porque, dado que, como muito bem o engenheiro Carlos Moedas aqui demonstrou, o nosso nível de dívida é muito elevado e a despesa também, se entendermos que a resposta é aumentar os impostos, então simplesmente a nossa economia nunca crescerá para o futuro, porque esmagamos os agentes económicos com impostos. Ora, 80% do esforço que vai ser feito em 2014 do lado da consolidação orçamental será feito do lado da despesa do Estado. E do lado da despesa, evidentemente, não se pode fugir aos consumos intermédios, não se pode fugir aos salários, não se pode fugir às pensões, não se pode fugir aos orçamentos, aos programas orçamentais que têm maior significado, que são aqueles que estão ligados às áreas sociais. À saúde, à educação, à segurança social. É isto o resultado de uma visão ideológica sobre como repartir a despesa do Estado? Não é. É uma constatação do que é a realidade. É assim. Como muito bem mostrou, mais uma vez, aquele PowerPoint, quando mais de 70% da despesa do Estado são salários e transferências sociais, é muito difícil consolidar, reduzir o déficit sem afetar essas variáveis. Mas nós procuramos fazê-lo correspondendo a uma preocupação de equilíbrio social, bem patente na progressividade, por exemplo, com que a redução dos salários ou das pensões são feitas, e ao mesmo tempo contribuindo para alargar o esforço de participação na redução do déficit a outros setores que têm estado tradicionalmente mais protegidos dentro da economia portuguesa. Desse ponto de vista, portanto, nós acentuamos o sentido de equidade na repartição dos sacrifícios. Nós precisamos de cumprir este Orçamento de Estado para que os nossos parceiros, para que aqueles que nos podem financiar no futuro, confiem em nós. E desse ponto de vista, este Orçamento de Estado, como eu tive a ocasião de dizer no Parlamento, é a nossa chave para fechar a porta do Programa de Assistência Económica e Financeira e para abrir a porta do pós-Draghi. Para reganhar a nossa autonomia em termos orçamentais, porque isso é essencial para encontrarmos uma forma mais equilibrada de combinar as políticas públicas. De certa maneira, corresponde a fechar este período de exceção que temos vivido, e isso é talvez a primeira obrigação que este Governo tem, e que a maioria que o apoia tem perante os portugueses. Eu julgo que tive a ocasião de o referir, quanto mais depressa se afastar qualquer indefinição quanto ao nível de execução deste orçamento, mais depressa reganharemos as condições para ter pleno acesso a mercado. Digo pleno acesso a mercado porque Portugal já tem acesso a mercado.
já emitiu a 5 anos, já emitiu a mais de 10 anos e a taxas de juros que não são aquelas que nós desejamos para o futuro, mas que não eram taxas de juros superiores, antes pelo contrário, àquelas que foram praticadas durante praticamente um ano antes do pedido de assistência financeira que Portugal fez. Portanto, nós conseguiremos com este orçamento, que é um orçamento ainda difícil, não penalizar excessivamente a economia, as medidas que correspondem a corte de despesa no Estado têm um efeito excessivo, que já está incorporado nas previsões macroeconómicas que são feitas. Nós esperamos, portanto, que, apesar destas medidas, 2014 possa ser um ano de crescimento da nossa economia. O que significa que a inversão que se terá dado a partir do segundo trimestre deste ano se irá consolidar ao longo do ano de 2014 e colocar os portugueses com uma economia que está finalmente a crescer. E quero aproveitar então a minha intervenção hoje